Falar agora de um assunto de Brasília. A Câmara dos Deputados aprovou ontem a tramitação em regime de urgência do projeto de lei que equipara o aborto ao crime de homicídio. O projeto prevê uma pena de até 20 anos de prisão para quem realizar o procedimento. A urgência foi aprovada de maneira simbólica, 23 segundos após o presidente da Casa, Arthur Lira, abrir a votação sem anunciar o tema. Sávia Barreto, esse assunto já repercutiu bastante, muitas pessoas ligadas a causas, né, militâncias feministas, por exemplo, falando que as equiparações são injustas, desproporcionais, mas dão uma ideia de como pensa o Congresso Nacional nesse momento, né, sabe? Exatamente, Joelson. De fato, pegou muita gente de surpresa a votação, teve reclamação depois dos parlamentares do PSOL, do PT, mas o fato é que o presidente da Câmara, Arthur Lira, não leva nada para o plenário que não tenha sido acordado na conversa, né, na reunião de líderes. E foi acordado. Houve até, de certa forma, um consenso entre as bancadas evangélica e católica para levar essa pauta a regime de urgência. O que é que significa esse regime de urgência? Que não vai tramitar nas comissões especiais, isso demora bastante, a gente sabe, projetos que às vezes passam até anos aqui tramitando em discussão na Câmara, então vai direto para o plenário. Tem a data para ir para o plenário? Não tem a data. Há uma reação da esquerda? Mas a esquerda é minoritária, a maioria do Congresso é conservadora, então a tendência é passar essa pauta, e aí a gente já está antecipando, porque sendo aprovada, e hoje o clima é de aprovação, vai para a sanção do presidente Lula. O presidente Lula deve vetar? Provavelmente sim, deve vetar. Vetando, volta para o Congresso. O Congresso deve derrubar esse veto. E aí a gente já está pensando, provavelmente, numa judicialização, né? numa avaliação do Supremo Tribunal Federal que pode decidir se é inconstitucional ou não, porque o que está sendo decidido está fora do que a lei determina até agora a respeito das possibilidades de aborto, né? Aumenta a punição para a mulher que pratica aborto após 22 semanas, independente de ter sido estuprada, de risco de vida à mãe ou do feto ser anencéfalo, não ter cérebro, e isso são as previsões da legislação hoje. Então, o aumento da pena, equiparando a pena de homicídio, o aumento dessa punição às mulheres, a gente sabe que as mulheres muitas vezes podem não buscar a ajuda legal, a ajuda médica por outras razões, sofrendo violência, sofrendo coerção. Há muitas até crianças vítimas desse tipo de violência, então é uma pauta que tem mobilizado bastante os defensores dos direitos humanos e as mulheres de um modo geral. Tem protesto marcado para acontecer em várias capitais, então é um assunto que vai repercutir muito nessa e na próxima semana. Agora, o presidente da Câmara, Arthur Lira, está de olho num eleitor, e não é o eleitor das ruas, é o eleitor interno que vota na eleição da presidência da Câmara, e ele quer fazer o seu sucessor, então está acenando para a direita. E isso tudo, junta-se tudo isso, Elivaldo Barbosa, você vê o cenário difícil por onde precisa trafegar, inclusive, o governo e as matérias do governo. É claro que um assunto é esse, o aborto, o perfil mais conservador, mas mostra também o quanto à direita está o Congresso, e aí fechando ou distante. Isso exige mais interlocução ainda, distante do governo à esquerda de Lula, né? É verdade, é um distanciamento muito grande, esses temas, tanto de temas econômicos como pautas de costume, pautas mais ideológicas, do mesmo jeito, é a mesma situação. Há uma distância muito grande, o Congresso ele caminha por um lado, o governo pensa totalmente diferente, então novos embates virão e isso aí poderão respingar do ponto de vista político, apesar do conteúdo extremamente complexo, que merece uma atenção especial do Congresso, do governo, da sociedade, que é relacionado ao tema aborto, mas mesmo assim, no desdobramento político, isso representa uma instabilidade para o governo no Congresso agora e com consequências também até para o futuro, em 2026. Falar agora a respeito dos royalties do petróleo, o senador Marcelo Castro, a senadora Jussara Lima e o deputado Júlio César, após uma reunião com o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, fizeram lá um pedido para que o Supremo julgue a divisão dos royalties do petróleo. A divisão desses royalties, ou a análise dessa questão, pode gerar mais, vamos dizer, recursos para os estados. Vamos ver um vídeo, né, em que eles falam a respeito desse assunto. Daqui a pouco, Sávia Barreto comenta. Vamos ver. Nós estamos pedindo
apenas que o Pleno do Supremo Tribunal Federal julgue a questão dos olhos, porque não concebemos que um trabalho feito por todos os representantes do povo brasileiro, os 513 deputados, os 81 senadores, 7 vezes, Júlio César, nós aprovamos essa lei lá, derrubamos o veto da presidenta Dilma quando o veto não se derrubava. E um ministro só desmanchar um trabalho feito pelo Congresso Nacional, que representa toda a sociedade brasileira, nós não achamos isso correto. Só no ano passado, que houve a maior arrecadação de royalties, o Piauí, o Estado e os municípios deixou de receber 1 bilhão e 900 milhões. Isso é muito importante e vai contribuir muito para diminuir as desigualdades que existem em nosso país, principalmente na região que nós pertencemos, o Nordeste e o Piauí. E aí, Sávia, o que o senador Marcelo, o deputado Júlio César e a senadora Jussara querem é o julgamento, a análise, uma resposta, uma definição. Exatamente, Joelson, porque é aquela batalha, né, dos estados produtores, aí a gente está falando Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, e os estados não produtores de petróleo. O que é que os estados não produtores argumentam? Olha, isso é território da União, é de todos nós, e são recursos para serem investidos em educação, saúde, infraestrutura. Eu lembro que em 2013, então governador Wellington Dias, aliás, era senador Wellington Dias, ele falava em 300 milhões de reais. Hoje esse valor é muito maior e essa disputa ela está travada juridicamente desde 2013. Chega a ser até um pouco contraditório, porque o próprio Supremo decidiu que essas liminares precisam ser apreciadas no plenário em até 90 dias, justamente para não travar os processos décadas, como a gente está vendo acontecer agora. Então, há uma pressão muito grande para essa votação. E por que não aconteceu até agora? Claro, são estados bem articulados, são estados poderosos, a gente está falando São Paulo, Rio de Janeiro, o próprio Espírito Santo também. Então, há um lobby muito grande e a justificativa jurídica são pareceres, tem que esperar laudos, uma série de outras questões geológicas aí, que na verdade travam uma disputa, mais uma vez, de redistribuição de recursos entre os entes federados. Elivaldo Barbosa. Confusão muito. Você lembra, Gelson, ainda no governo Dilma, Marcelo Castro, Júlio César, os dois eram deputados, o deputado Júlio César ainda continua no parlamento, na Câmara Federal. Movimentação no Brasil inteiro, quando surgiu os estados iriam ter a redenção financeira, era muito dinheiro que seria injetado, Paula, nos estados, através dessa divisão dos royalties do petróleo, sobretudo com base aí no pré-sal. Então, poucos estados concentram a produção e acham que os dividendos, os louros devem ser para eles, quando, na verdade, a visão de união, de território nacional, ela é que... Bom, mas depois de toda a exaustiva discussão, Gelson, Congresso delibera, com Câmara e Senado, e depende agora do Supremo, aí simplesmente lá o recurso está preso em um gabinete e o Supremo não julga. Então, que se julgue, ou sim ou não, como fica essa divisão, o importante é dar um desfecho para essa pendência que já dura mais de 10 anos. Saber com o que a gente pode contar. Né, para poder se programar, desse jeito é que não pode ficar.